Começamos, Edmar? Sim. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindas à Marcha pela Ciência em Minas e no Brasil. Eu sou Luciano Mendes, eu sou professor da UFMG e sou secretário regional da SBPC aqui em Minas. Essa marcha aqui em Minas, que faz parte da marcha em todo o Brasil, organizada em todo o país pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, aqui em Minas está sendo organizada por um conjunto de instituições. Essas instituições têm já há alguns anos organizado as Marchas pela Ciência, que é um movimento internacional em defesa da ciência, articulado com as outras políticas públicas fundamentais, como educação, saúde, e no Brasil, especificamente, articulado também com a defesa enfática da democracia. Essa marcha tem sido organizada nos últimos anos pela SBPC em todo o Brasil e em várias capitais brasileiras, mas também nas instituições do interior do Brasil. Nesse ano são centenas de instituições que estão organizando. Aqui em Minas também são dezenas as instituições participantes. Nós temos organizado essas atividades desde o ano passado. A marcha deveria ser uma marcha na rua, como de costume, como uma parte importante do nosso diálogo com a população, na defesa da ciência, da educação, da saúde e da democracia, mas que esse ano, por razões da pandemia, na situação de isolamento social, nós organizamos, então, essa marcha virtual, essa marcha digital, que visa dialogar com a população sobre aquilo que tem sido feito em todo o Brasil na área da ciência para o combate à pandemia, mas também para pensarmos horizontes possíveis de um país menos desigual, um país mais igualitário, mais justo, mais democrático, com mais ciência, educação, saúde de qualidade para todos e para todas. Então, ao longo de todo o dia, aqui em Minas e em todo o Brasil, serão desenvolvidas um conjunto expressivo de atividades que visam expor aquilo que está acontecendo em todas as universidades brasileiras, centros de pesquisa, institutos federais e em várias outras instituições. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, acompanhem aqui conosco ao longo do dia. E temos aqui também o prazer de receber, para fazer a abertura oficial da nossa marcha aqui em Minas e em todo o Brasil, o professor Ildeu Moreira, que é presidente da SBPC, o professor Ildeu, que é um mineiro e que atua no Rio, e que tem uma contribuição muito substantiva há muitos anos à ciência brasileira, sobretudo atuando no campo da divulgação científica, mas que tem ocupado postos importantes no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, Ildeu, sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua presença e, por favor, faça as honras da casa, dando umas boas-vindas aí para os nossos internautas. Bom dia a todos e a todas. Fico muito agradecido ao Luciano, a toda a equipe aí de Minas Gerais pelo convite de fazer essa abertura da Marcha Virtual pela Ciência aí em Minas. Muito justo porque vocês deram início à ideia semanas atrás e isso contaminou o Brasil. E nós temos hoje atividades no Brasil inteiro, em praticamente todos os estados. A programação está no portal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual eu sou presidente. Então, gostaria de agradecer muito a todos vocês aí, a UFMG, a Fiocruz, a todas as instituições de Minas, a Zélia, a Sandra, o Yuri, o Luciano, a Débora, todos grandes amigos e pessoas que atuam muito, e todos os presentes que vão participar desse debate, que inicialmente vai discutir também a questão da divulgação científica, a importância dela para esse momento que nós estamos vivendo. Então, queria registrar aquilo que Luciano, reenfatizar um pouco aquilo que Luciano dizia, que essa marcha ela tem um papel fundamental, porque ela já surgiu há alguns anos, em defesa da ciência, da melhoria das condições de vida das pessoas, como é que a ciência pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso país, um desenvolvimento sustentável. E nesse momento, como nós estamos vivendo uma gravíssima crise da pandemia, além que associada à crise sanitária tem também uma crise econômica muito séria, nós estamos discutindo nesse dia, no Brasil inteiro, em inúmeras atividades, a questão da pandemia, como enfrentar as medidas mais adequadas para enfrentá-la,
discutindo com cientistas, com médicos, com pessoas que estão na frente do trabalho de enfrentamento dessa pandemia, e, portanto, pensar também como é que a ciência pode ajudar nisso. Nós temos medidas que devem ser adotadas, algumas estão sendo, por exemplo, isolamento social é uma questão fundamental. Minas Gerais, em particular, está tendo um desempenho melhor do que outros estados nessa questão, mas também outras medidas de testes, as medidas de dar condições para os profissionais de saúde, dar condições também para a saída da pandemia posteriormente ao momento de crise que nós estamos vivendo. Então, a ciência tem uma contribuição muito grande. E nessa marcha nós vamos discutir isso no Brasil inteiro. Nós teremos 2 painéis nacionais, às 10h30 e às 15 horas, que vão abordar exatamente a questão do coronavírus, da Covid-19, do impacto que está tendo, das medidas mais adequadas, o que a ciência, a tecnologia, os profissionais da saúde, os nossos equipamentos médicos estão enfrentando nesse momento e quais são possíveis saídas e soluções alternativas. E também, à tarde, nós vamos discutir a situação da ciência brasileira, como ela está. Temos passado muitos problemas nos últimos anos, com um decréscimo acentuado de recursos, e queremos discutir como enfrentar essa situação. E também, do ponto de vista mais geral, como a ciência e a tecnologia podem ajudar o país a se desenvolver de uma maneira mais adequada, diminuir a enorme desigualdade que nós temos, e nós temos também sempre uma preocupação que é tradicional na SBPC, nas sociedades científicas brasileiras, nas universidades brasileiras, uma preocupação também com a democracia do país, que é um valor importantíssimo. Tanto que nessa marcha nós estamos tomando também como tema Pacto pela Vida e pelo Brasil. Pela vida, pela sobrevivência, pela vida das pessoas, pelos cuidados que nós devemos tomar com todas as camadas da população, em particular as camadas mais pobres, que estão sofrendo e vão sofrer acentuadamente essa crise, e também pensar a democracia, a importância da gente ter os nossos valores democráticos consolidados. Essa é uma luta histórica da SBPC e de todos nós. E eu queria deixar registrado também o nosso pesar por muitas pessoas que perderam entes queridos nesse momento, a nossa solidariedade, o nosso agradecimento a todos os pesquisadores, aos cientistas, aos técnicos, aos trabalhadores que estão na linha de frente do enfrentamento do coronavírus, com uma luta dificílima às vezes, por causa das condições, muitas vezes, precárias que nós temos em sistema de saúde. É fundamental que o Brasil tenha um sistema de saúde público como o SUS, que tem sido um papel decisivo no enfrentamento nesse momento, mas certamente devemos melhorá-lo muito e aprimorá-lo. Nos últimos anos, como já foi mencionado, a ciência, a saúde, a educação têm sofrido muito por políticas públicas inadequadas. Então, hoje, o nosso papel vai ser discutir no Brasil inteiro com a população, ouvir as questões, debater e começar a pensar como é que nós podemos superar essa crise que nós estamos vivendo nesse momento. E, portanto, eu agradeço a todos vocês por essa participação aqui em Minas Gerais e convido vocês para também os painéis nacionais, para a programação que está no nosso site, no nosso portal, e ao meio-dia nós vamos fazer um tuitaço e uma marcha, uma manifestação virtual em Brasília, para a qual a gente convida todos vocês. Então, fiquem em casa com a ciência e fiquem bem. Muito obrigado. Professor Ideu, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Então, assim, a gente dá como aberta a nossa Marcha pela Ciência aqui em Minas e no Brasil, convidando aí o internauta, aqueles que estão acompanhando, para que possa também, em seguida, ao longo do debate, ao longo de todo o dia, mandarem perguntas, sugestões, observações, acompanhando aqui as nossas atividades regionais em Minas, locais em vários lugares, e também aquelas atividades nacionais. Tem as lives que o Deus já chamou a atenção, tem o tuitaço. No final do dia aqui em Minas, a gente vai fazer para todo o Brasil um show de encerramento do nosso dia com o Eduardo Mostro, então convidando a todos vocês para nos acompanhar. Então, eu passo imediatamente a palavra à professora Débora Dávila, da UFMG, que vai coordenar o nosso primeiro painel aqui de discussão, e muito bom dia para todos e para todas. Débora, é com você. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia Minas, Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha, bom dia Brasil. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia. Então, meu nome é Débora Dávila, eu vou estar aqui nessa mesa como mediadora, sou professora da UFMG, eu sou também da equipe, estou na equipe da Pró-Reitoria de Extensão,
Sou cientista também, e aí, como cientista, eu acho que eu devo falar que eu tenho uma esperança muito grande na ciência atualmente, no enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Eu acho que a gente tem que lembrar aqui, o Brasil já viveu outras epidemias, e a ciência, como a febre amarela, né, que muitos de vocês devem conhecer bem, eu já escutado falar, e a ciência foi muito importante naquele momento, lá atrás, na história, no enfrentamento da febre amarela, e hoje em dia eu acho que ela ainda está ainda mais preparada para, tecnicamente, para o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos. Então, eu acho que eu tenho muito esperança aí na ciência para nos ajudar a resolver esse problema da pandemia. Logicamente, a ciência, ela sozinha, ela não dá conta disso, né? A gente tem que contar também com políticas públicas, né? Políticas sociais, e também com o posicionamento das pessoas de uma forma geral. Daí é tão importante o posicionamento de vocês que estão nos ouvindo, com o nosso posicionamento, e daí, então, a importância da gente cuidar da divulgação científica nesse momento, da gente cuidar aí da boa informação, e nós estamos aí sendo invadidos por fake news. Eu acho que esse é um tema, o primeiro tema do nosso... O primeiro não, o segundo tema da nossa mesa de hoje. E então, eu vou fazer o seguinte: na verdade, antes de mais nada, antes de falar sobre as pessoas que vão aqui apresentar, eu queria fazer um pedido a todos que estão na sala para cortar os microfones. Inclusive, esse pedido vale para os invasores também, cortar os microfones, e depois vocês vão poder participar nos enviando perguntas, mas eu queria pedir para vocês deixarem para enviar as perguntas no intervalo. Tá? Nós vamos ter intervalos para perguntas, ou senão, acho que a gente pode fazer todas as apresentações e no final a gente passa para as perguntas. Tá? Eu queria, já de uma vez, eu queria agradecer, então, aos nossos convidados, que é o professor Yuri Castelfranchi, professor do Departamento de Sociologia, coordenador da especialização em divulgação científica da Sociologia, da UFMG, o professor Leonardo Gabriel, que é do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Ele é professor de Física do Cefet, e também a professora Valéria Raimundo, que é professora da Comunicação Social e também coordenadora do Observatório da Comunicação Pública da Ciência, do projeto Pensar a Educação. Então, agradeço a todos, agradeço a vocês presentes que estão nos ouvindo, nos prestigiando, e eu vou passar a palavra agora, então, para o primeiro convidado, a primeira pessoa a falar, que é o Léo Gabriel, que é o professor Léo Gabriel. Léo, a palavra é com você. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Queria parabenizar a comissão organizadora da marcha e agradecer pelo convite de participar. A minha fala, que hoje vai ser curta, ela é inspirada numa apresentação que eu preparei para a programação da marcha, chamada Ciência versus Opinião, da banalização ao perigo. Você encontra essa apresentação no YouTube. E a gente está vivendo uma cultura, né, de se colocar que o conhecimento científico é uma questão de opinião, né? Isso está virando moda. Então, eu vou iniciar minha fala tentando fazer uma diferenciação do que é considerado conhecimento científico e o que é simplesmente uma opinião. Então, eu vou começar traçando algumas características importantes aqui. Então, o que é ciência? Essa é a primeira questão. Ciência pode ser considerado um conhecimento que é elaborado pelo método científico. Então, a gente precisa entender o que é o método científico. Eu vou traçar algumas características muito importantes, puxando um pouco para a minha área, que é física, que vão fazer essa caracterização. Então, a primeira característica importante da ciência, imagina que você tem um problema
que você precisa compreender, investigar, estudar aquele problema. Então, o primeiro passo do método científico é você partir de estudos prévios, e aí, através de estudos anteriores, mais investigação, você, como cientista, elabora uma teoria ou um modelo que se propõe a explicar aquele dado problema. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante que existe é que precisa existir um acordo entre as previsões teóricas do seu modelo e os fatos, e os experimentos. Esse acordo funciona como uma espécie de árbitro para guiar a sua teoria científica. Outro ponto extremamente importante para um trabalho científico é que todos os resultados e conclusões de qualquer trabalho científico, eles têm que estar fortemente sustentados por evidências, né? Você não pode colocar um resultado ou uma conclusão no trabalho científico com base em opinião. Você tem que ter um suporte a partir de evidências. E a última característica que eu gostaria de destacar é o processo que existe de avaliação e aprovação dos pares. Isso é muito importante na ciência. Citando um exemplo aqui na minha área, quando eu submeto um artigo científico para uma revista de ciência, esse meu trabalho ele é enviado para outros cientistas. E esses outros cientistas vão avaliar ceticamente o meu trabalho, a consistência metodológica, a robustez dos resultados. E a partir daí, esse meu trabalho ele pode ou não ser aceito, aprovado e publicado. Acho que tem um microfone aberto aí. Então, esse conjunto de regras, percebam que são regras muito duras, que torna muito difícil você conseguir produzir um conhecimento científico. Mas, ao mesmo tempo, é justamente essa rigidez de regras que dá à ciência e ao método científico a credibilidade que a ciência tem. Então, um conhecimento que é gerado a partir dessas regras, dessa metodologia, é um conhecimento científico. Uma opinião é simplesmente uma opinião que não necessariamente vai estar embasada no método científico. Eu gostaria de aprofundar um pouco a questão da importância das evidências, né? E aí eu vou citar aqui um teste interessante que é descrito no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios, onde foi década de 90, foi perguntado à população norte-americana quem girava em torno de quem? A Terra em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra? E os resultados, isso foi um teste de alfabetização científica, e os resultados mostraram que quase metade da população norte-americana acreditava que a Terra era o centro do universo. Errando, então. Esse é um resultado por si só interessante, mas talvez essa nem seja a questão crucial. Porque mesmo quando você pega as pessoas que acertaram e responderam corretamente que os planetas giram em torno do Sol, se você perguntar para essas pessoas, como sabemos disso? Quais são as evidências, né, que levam a gente a saber isso? Provavelmente as respostas vão vir em tons de argumento de autoridade. Por exemplo, todo mundo sabe disso, na escola fala isso, está na internet, mas a gente não está acostumado, a nossa sociedade, a gente não está acostumado a trabalhar com essa questão das evidências. E a ciência, ela é a área, né, que, em sua essência, pratica isso, talvez assim, da melhor forma, né? Eu vou citar uma fala curta do Carl Sagan, numa entrevista que ele deu em 1996, eu acho que essa foi a última entrevista que ele deu antes de falecer. Ele estava divulgando o livro O Mundo Assombrado por Demônios. Esse é um livro muito atual, apesar de ter sido escrito na década de 90. Nesse livro, os demônios representam os enganos e ilusões que são vendidas para as pessoas, né? E, geralmente, esses enganos e ilusões que são vendidos, você tem ali, por parte de quem está vendendo, geralmente um interesse ou um proveito próprio nisso daí. E, nesse livro, o ceticismo da ciência, ele é tratado como uma vela que pode iluminar essa escuridão. E aí, citando, então, uma fala do Sagan, abre aspas, nós criamos uma sociedade baseada em ciência e tecnologia, onde ninguém diz nada sobre ciência e tecnologia. E esta mistura combustível de ignorância e poder, cedo ou tarde vai explodir em nossas caras. Quer dizer, quem está comandando ciência e tecnologia
numa democracia onde o povo não sabe nada sobre isso. E a segunda razão pela qual me preocupo com isso é que a ciência é mais do que um corpo de conhecimento. É uma forma de pensar, uma forma cética de interrogar o universo, com pleno entendimento da falabilidade humana. Se nós não estamos aptos a fazer perguntas céticas para interrogar aqueles que nos dizem que algo é verdade e sermos céticos quanto àqueles que são autoridades, então estamos à mercê do próximo charlatão político ou religioso que aparecer. Essa fala do Sagan, ela dispensa comentários, aí eu volto para aquela questão do grande perigo, né, que existe se a gente continua com essa cultura de colocar que ciência é uma questão de opinião. Começando aqui dos riscos menores, né? Você pode ser alvo de uma pseudociência, você pode, por exemplo, acreditar que a astrologia é ciência e pagar R$500 no mapa astral. Mas isso aí é um risco menor. Você pode discutir terra plana, que, por incrível que pareça, virou moda. Mas esses são riscos pequenos. Agora vem os riscos grandes, né? Você pode achar que aquecimento global é uma questão de opinião, e aí você tem, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores que não acredita no aquecimento global. Você tem, por exemplo, um episódio de 2019, onde o próprio presidente da República questionou os dados do desmatamento da Amazônia, do INPE, que é um instituto reconhecido no mundo inteiro. Esse episódio levou até a demissão do Ricardo Galvão, que é um físico de prestígio internacional, foi até agraciado, aí, eleito pela revista Nature, entre as 10 maiores personalidades da ciência do ano. E aí você começa a ver o tamanho do impacto que essas coisas passam a ter na sociedade, né? E o tema atual, atualíssimo, que é a Covid-19, o coronavírus, né? É uma gripezinha, não é? O isolamento social virou debates de opiniões, né? Então a gente passa a ter isso quando é aplicado nessas questões, a gente tem uma interferência, um impacto estrondoso em todos nós. Eu vou fechar minha fala citando um trecho bem curto do Átila Yamarino. Ele é doutor em microbiologia e um excelente divulgador científico, está trabalhando muito na divulgação da Covid. Ele esteve no Roda Viva e ele falava sobre o grande perigo de se negar a ciência, especialmente numa pandemia. Então, abre aspas. A gente tem um histórico de alguns anos de negação da ciência, dos fatos, da realidade, com outras narrativas. Mas acontece que a gente nunca teve uma narrativa sendo confrontada tão rápido com a realidade. Quem nega o aquecimento global vai ver os efeitos acontecerem daqui a 20 ou 30 anos. Quem vai ser afetado não são as mesmas pessoas que estão negando agora. Quem nega uma vacina de sarampo e não vacina os filhos, vai causar um surto de sarampo 10 anos depois, quando essas crianças estiverem na escola. A gente não vê a consequência direta do que faz. Com a Covid, não. A consequência vem em 2 semanas ou 1 mês. Quem está negando a verdade agora, eu só tenho que sentar e esperar. O que essas pessoas estão falando vai mudar daqui a 2 ou 3 semanas. Então, o cenário ele é duro, né? Mas é a nossa realidade atual. Eu vou encerrar minha fala aqui para poder, né, que a gente tenha mais tempo. Ok, obrigada, Léo. Obrigada pela sua fala. E eu acho o Yuri está na sala? Eu estou, gente. Então, vocês estão vendo? Isso. Yuri, pode... Dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Ok, que eu tive que entrar no celular porque não está funcionando mais pelo computador, então é um pouquinho mais complicado, mas bom dia a todas e todos. Agradeço o convite de estar aqui e eu vou me conectar com a fala do Léo, né? Pegando pelo lado de como combater isso, né? Como combater essa, que não é apenas desinformação, mas que são formas de pensar, né? A opinião, as ciências, os fatos, né? Que são extremamente perigosas não só para um raciocínio informado, mas para a própria democracia, né? Então, como que a gente combate isso? Como que combate a desinformação e as fake news? E há muito colega, né, cientista, intelectual, divulgador, batendo muito na tecla de que para combater a desinformação nós precisamos fazer boa informação.
e que isso é óbvio, né? Claro que isso é necessário, mas muitas pesquisas em nível mundial nos últimos 10 anos mostram que essa onda tão complicada de teorias da conspiração, de fake news e tal, não depende exclusivamente da desinformação das pessoas. Ou seja, as pessoas estarem com pouco acesso à informação ou com pouco nível de conhecimento científico não é a causa disso estar acontecendo. A ignorância não é a causa desse comportamento, né, de grupos que rejeitam a evidência científica. Pelo contrário, muitos experimentos mundiais mostram que essa tal de ignorância, ou seja, de falta de conhecimento, de domínio sobre a ciência, é um efeito de outra coisa, não é a causa principal de nossos problemas, mas é um efeito de uma construção deliberada, articulada de ignorância feita por grupos. As fake news não são fruto de, como diz alguns cientistas, de histeria coletiva, ou de pânico, ou de analfabetismo científico e informacional. Elas são construídas, em muitíssimos casos, por pessoas de alta escolaridade e que são pagas para isso, e que têm meio sofisticado para construir esses falsos, relativamente sofisticados. Então, é claro que fazer informação é fundamental, é claro que a gente produzir divulgação científica de qualidade é fundamental, ou seja, é necessário, mas não é suficiente. Na verdade, existe muitíssima divulgação científica boa hoje no Brasil. Muita gente. Eu estou sentindo milhares de grupos que fazem divulgação, e centenas deles são muito bons. Então, qual é que é, a meu ver, uma questão fundamental para os cientistas, para nossas instituições e para os jornalistas e divulgadores pensarem? Não é como acrescentar mais informação ainda no fluxo, mas é o que está faltando. Tá? E os estudos mostram que os aspectos centrais que levam uma pessoa a produzir fake news, a cair nelas e a divulgar, tem muito menos a ver com alfabetização e educação e muito mais a ver com grupos de pertencimento político, identitário, religioso, com interesses em jogo, com demandas em jogo. E que, portanto, o que impede que a nossa informação, mesmo quando é bem feita, quando é cativante, é bonita, é bem feita como técnica de divulgação, o que impede que ela chegue não é o fato das pessoas não terem conhecimento, é o fato de determinados grupos não terem confiança, não confiarem mais nas instituições, nos cientistas, nas universidades. Esses grupos não são majoritários ainda, né? Na verdade, no Brasil, a maioria da população confia sim nas universidades, mas são grupos poderosos. Então, o que está faltando na divulgação científica não é tanto a comunicação de qualidade, é a extensão. O que cria uma relação real de confiança com as pessoas não é apenas você fazer um vídeo bonito que viraliza, não é apenas escolher um estilo claro, tá? É construir uma relação com as pessoas que vê quem são os cientistas, o que eles estão fazendo, de que maneira, por que a informação que uma universidade produz é confiável. Então, a aliança fundamental não é entre divulgação e boa técnica comunicativa e bom jornalismo. Isso já existe, inclusive. Tem bons profissionais que fazem isso. Mas falta uma relação forte, né, muito visível, capilar, dia a dia, né, com os grupos sociais que menos alcançam essa divulgação de qualidade. Com as pessoas que vivem nas periferias, no meio rural, com as pessoas que não têm alta escolaridade. Minhas pesquisas mostram que pelo menos 80% de toda a divulgação científica no Brasil, que a gente considera muito boa porque a pessoa vira colunista de um jornal famoso, ou porque os vídeos dele têm milhões de compartilhamento, né? 80% dessa divulgação científica boa não chega nem a 10% dos brasileiros. E é por isso que há 30 anos, todas as pesquisas que a gente faz de opinião pública e ciência mostra que na hora de você perguntar para um brasileiro, você conhece o nome de alguma instituição científica ou de algum cientista, você vai regularmente, ano após ano, ter como resposta, não, eu não conheço nenhuma. De mais de 90% dos brasileiros, inclusive muitos com ensino de graduação, com ensino superior. Então, como é possível que as pessoas não lembrem nem o nome da sua própria universidade, onde formaram? Tá? Porque tem um descolamento entre as nossas instituições de pesquisas e uma parte bastante grande da população. A nossa comunicação das universidades, quando não é ligada a ações diretas, né, com as pessoas de extensão no território,
quando é só divulgação no sentido clássico, né, de transmitir, democratizar conhecimento, ela chega principalmente, né, não só, mas principalmente a pessoas que vivem em médias e grandes cidades, que na sua maioria são brancas, e que ou têm uma renda médio alta ou têm alta escolaridade. Então, não chega para a maioria da população. Então, o caminho fundamental para atacar, né, para contra-atacar essas ondas de desinformação, passa para mostrar concretamente para as pessoas por que todo mundo pode cair em fake news, quem constrói elas, por que constrói elas e como se orientar. Mas para fazer isso, nós precisamos construir confiança com as pessoas, e não apenas a alfabetização. E muito intelectual, muito cientista, muito divulgador, esquece essa parte. Esquece que, ao falar muito bem do como achatar a curva, do que é um gráfico, muitos de nós esquecemos que entender, por exemplo, que a inclinação de uma curva tem a ver com velocidade ou com aceleração, é um código que nem todo mundo domina, pelo contrário. Que entender que na horizontal seria o passar do tempo e na vertical o número de casos, não é óbvio, é um tipo de letramento que as pessoas não têm. Então, falar em porcentagem, em probabilidade, em estimativa de quando vai chegar o pico, não necessariamente esse tipo de divulgação de informação é o que nos ajuda a entrar em contato com essa população, porque prescinde dos códigos que eles usam e prescinde dessa questão central, que é construir uma relação de confiança antes e mais do que transmitir informação de qualidade. Então, eu queria fazer esse apelo a nós todos na Marcha pela Ciência, né, de pensarmos uma divulgação na contramão, de baixo para cima, que começa pela escuta das demandas de grupos específicos, de pessoas específicas, e não começa apenas pela pergunta nossa, meio solitária, de o que eu preciso dizer de fundamental para o povo para que eles façam a coisa certa. Eu acho que devemos inverter um pouquinho essa dinâmica. Era isso, muito obrigado pelo convite, por participar dessa mesa tão interessante. Ok. Obrigada, Yuri. E eu acho que agora vocês estão me vendo? Estamos. Então, obrigada para quem entrou aí agora na sala. Inicialmente, a gente já teve a fala do professor Leonardo Gabriel, do Cefet, agora do professor Yuri Castelfranchi, da UFMG, coordenador do AMEREC, da especialização em divulgação científica. E agora a gente passa para a fala da professora Valéria Raimundo. Valéria Raimundo, ela é professora de comunicação do Departamento de Comunicação Social, vai falar sobre públicos em divulgação científica, e ela é coordenadora do Observatório da Comunicação Pública da Ciência do Projeto Pensar a Educação. Valéria, o microfone com você agora. Oi, Débora, muito obrigada, viu? Bom dia, mais uma vez, bom dia a todos e a todas que estão aqui com a gente, quem está nos conectados aí, né, com essa discussão. E agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento muito importante, né, em que a gente está aí necessariamente discutindo a questão, a divulgação científica, a comunicação pública da ciência, né. Então, assim, a minha fala está um pouco assim, está organizada em sintonia com a fala do Léo, com a fala do Yuri, e eu, assim, procurei tratar, gostaria de tratar, trazendo nesse contexto da pandemia, né, Covid-19, no contexto dessa crise sanitária que a gente vive, eu procurei trazer um pouco assim, a reflexão a partir da comunicação pública, entendida a comunicação pública, a comunicação dos governos, né, para toda a sociedade, porque penso que a gente tem aí não só uma questão muito visível, né, e complexa de comunicação pública da ciência e divulgação científica, mas a gente tem também algumas questões postas por aquilo que a gente entende que é a comunicação pública, a comunicação do governo, no momento em que nós pensamos em sociedades democráticas, e aqui a gente não questiona, mas considera, obviamente, a qualidade das democracias,
Então, o que a gente espera é que os governos prestem contas das suas ações na esfera política e econômica a toda a sociedade, né? Então, como um princípio da comunicação pública. E que, portanto, esses governos eles também tenham a consciência da necessidade do engajamento da sociedade para a liberação e implementação das políticas públicas. Então, o que eu quero chamar a atenção é para uma conversa que coloca em cena uma dimensão do político e da política em relação à comunicação pública e em relação à divulgação científica, né? Porque aí, trazendo uma reflexão sobre tanto a comunicação pública dos governos quanto a comunicação pública da ciência, a divulgação científica, vistas como um direito, né? Como um direito. E, por conseguinte, dentro de um contexto em que você trabalha com a noção de sujeitos políticos, né? Em cenário de democracia, você trabalha com a noção de sujeitos políticos, e essa comunicação é uma comunicação como um direito de toda a população, de todas as camadas da população, né? Então, a gente pensa, do ponto de vista a questão do governo e a sociedade, então, as complexidades da gestão da comunicação pública, né? Então, a gente viu nesse momento que a gente está vivendo da crise, então, a gente vê uma crise dentro de outra crise, uma crise sanitária, uma crise política, uma crise na economia, então, a gente vê vários aspectos entrelaçados, né? E isso diz da complexidade da gestão da comunicação pública, sobretudo quando não se tem muita clareza e muito entendimento da comunicação pública como um direito de toda a população, de toda a sociedade. Então, a gente, né, pensando que a comunicação pública, um dos principais papéis, na verdade, é colocar em circulação essa diversidade de discursos, né? E essa diversidade de discursos que traduzem tensões, conflitos, né, disputas por interesses latentes de instituições, vários atores sociais, então, que constituem essa sociedade, né? Então, a gente viu, tem visto, né, nós estamos vendo nesse cenário, né, no contexto da pandemia, então, né, como o Léo disse, o Yuri passou, né, falando um pouco disso também, a gente vê o discurso científico confrontado, por exemplo, pela vertente negacionista, a gente vê crenças e valores vinculados à questão da religiosidade, a gente vê a politização da crise, que gera outra crise, né, no campo da política, mobilizando uma boa parte da população por questões político-partidárias, ideológicas, né? E a gente vê também, assim, podemos falar também de uma ausência de interlocução com a sociedade civil organizada e não organizada, né? Então, grosso modo, é um pouco assim esse cenário que a gente pode perceber, assim, o que poderíamos entender do que seriam os desafios, né, colocados para uma gestão da comunicação pública pelos governos que a gente pudesse entender como um direito, né, e que nesse momento funcionasse para trabalhar essa questão do diálogo entre esses setores, de modo que pudéssemos, no momento de crise, implementar um tipo de comunicação em que você colocasse esses vários sujeitos nesse debate com o objetivo de minimizar os impactos, né, do momento atual que a gente está vivendo. Bom, então, o que a gente tem, né? A gente teria esse papel do governo, né, e reforçando aí a importância do diálogo do governo com segmentos da sociedade civil, com a sociedade civil organizada, com a sociedade civil não organizada, e aí lembrando um pouco da fala do Yuri, né, é uma conduta nessa linha que traz para o diálogo as pessoas que estão fora desse debate, né, as diversas camadas da população que não têm acesso à informação, que não têm acesso a esse tipo de conhecimento, mas que é preciso vir à cena, né, para participar desse debate, né? Então, aí a gente pensa no que, em relação ao papel do governo, o governo teria esse papel de minimizar o impacto da pandemia na população, investindo em diversas dimensões, né? Então, é obrigação do governo desenvolver campanhas educativas,
trabalhar com orientações de protocolos voltados para essa população e fazer investimento na comunicação para que atinja o maior número possível de pessoas e de várias camadas com informações educativas. Então, isso é uma questão básica, né, de uma comunicação de governo, do ponto de vista, numa situação de crise, mas, por outro lado, também um tipo de comunicação que ela não deve acontecer somente em situação de crise, né? Então, a comunicação pública como um direito requer uma comunicação sistemática, requer um diálogo de governos entendidos como governos democráticos, que está o tempo todo dialogando com a sociedade, sobretudo numa questão da necessidade de prestar contas, na necessidade de discutir com a sociedade, na necessidade de rever políticas públicas, de discutir políticas públicas, né? Então, num contexto de democracia que a gente pode trabalhar a comunicação pública nesse sentido, e aí, por conta disso, o entendimento da comunicação pública como um direito. Bom, num outro segmento, falando da comunicação pública da ciência, e aí eu quero fazer um pouco assim, vinculação entre a comunicação pública da ciência e a divulgação científica, então entendendo também a comunicação pública da ciência como um direito dos cidadãos e das cidadãs, né? E a comunicação pública da ciência, essa questão da cidadania, e quando a gente fala da cidadania, a gente fala de uma disputa pelo acesso à cultura científica, né? Então, você tem aqueles sujeitos que estão aí, né, a gente pode exemplificar, são pesquisadores, né, comunidades acadêmicas, cientistas, pesquisadores, estudantes, então são aquelas pessoas, né, que estão aí tendo acesso ao conhecimento científico. A comunicação, para se inserir nessa discussão, né, na dimensão da cultura científica, é necessário, e falando de cidadãos e de cidadãs, é importante que a gente fale, então, desse sujeito como um sujeito político. E como um sujeito político é aquele indivíduo que vai reivindicar seus direitos, que vai entrar em disputa para conquistar os seus direitos. E, nesse caso, o direito ao acesso à informação de conteúdo científico, o direito ao acesso do debate sobre políticas públicas de ciência e tecnologia, investimentos e deliberação de recursos, né? Então, você tem uma parcela grande da população que está fora dessa discussão, está fora desse debate. Por conseguinte, não participa das discussões e não participa das deliberações. Então, tem alguém escolhendo e definindo e dizendo em nome dessas pessoas, ou, por vezes, não em nome dessas pessoas, exatamente por uma dificuldade, né, que o Yuri coloca, que é de estar em lugares mais vulneráveis, né, em outras camadas mais populares e vulneráveis, escutando essas pessoas, né? Na verdade, é de que estar nesses lugares, fazer essa escuta desses lugares. Então, eu entendo, eu coloco a divulgação científica dentro dessa discussão, a comunicação pública da ciência como um escopo, em que a divulgação científica ela vem criar condições para a promoção desse diálogo com a sociedade, porque ela funciona como um importante instrumento na formação desses sujeitos políticos, porque você tem os agentes que são difusores, né, os que fazem circular os conteúdos, resultados de pesquisa, falando sobre as controvérsias científicas, você tem cientistas, pesquisadores, divulgadores científicos, os jornalistas, as instituições como as universidades, mídia tradicional, blogs de ciência. Então, você tem um aparato, né, o Yuri disse muito bem, de divulgadores de ciência que estão trabalhando com informação de qualidade, com informação, daí a importância dessa informação, reiterando, né, acompanhando a fala do Yuri sobre a necessidade de que dessas camadas da sociedade tenham acesso, né, por conta disso, é que essas camadas, então, você teria ações, né, de comunicação que são alinhadas ao reconhecimento das diversidades sociais. Então, assim, entendendo a divulgação científica num contexto também de camadas da população em que você tem questões fragilizadas, como a questão da educação, como a questão do trabalho, pensando na questão da saúde, habitação, alimentação, segurança pública, educação, entretenimento. Então, são afetações, assim, sabe, em condições básicas
de vida e de sobrevivência dessas populações, em que você tem, então, questões que são fundamentais para você dizer desse indivíduo que está fora, das pessoas que estão fora desse debate, se tornarem sujeitos políticos. E, como sujeitos políticos, por conseguinte, reivindicar seus direitos, reivindicar a sua participação e reivindicar assim, aquilo que a ciência e a tecnologia pode fazer e pode favorecer a todas as camadas da sociedade. Então, assim, é nesse sentido que eu trago essa reflexão sobre a comunicação pública como direito e a comunicação pública da ciência e divulgação científica também como um direito. Então, acho que, para finalizar, né, para a gente conversar mais sobre, eu penso que esse cenário assim, né, de que a gente está vivendo agora, né, em que a gente tem uma comunicação crítica no momento, uma comunicação pública do governo, uma comunicação crítica, né, e muito complexa do ponto de vista de definição e de gestão, né. Então, a gente vai ver que esse contexto ele pode ser traduzido em algumas medidas de proteção e de sobrevivência. A gente teve, né, a gente olha para o governo, a gente vê uma dimensão mais opaca, né, uma perspectiva opaca daquilo que o governo está fazendo, uma tentativa de desencontros, né, mas a gente vê também, assim, por outro lado, projetos importantes das universidades, as universidades públicas lançando mão de projetos de extensão, de várias ações voltadas para essa população empobrecida, as populações vulneráveis. Então, a gente vê, né, a gente consegue ver um movimento solidário entre moradores das comunidades, das favelas, grupos sociais, né, a gente vê algumas entidades que estão se mobilizando para ancorar essa população nesse momento de tamanha dificuldade. Então, eu penso que, para a gente iniciar a conversa, eu acho que né, se toda crise leva um aprendizado, eu acho que a gente vai estar aprendendo e vai aprender muito mais, né, quando a gente for avaliar o pós-crise, né? Então, eu acho que a gente pode pensar aí, né, o que a gente pode extrair é o papel das universidades públicas, né, e junto às escolas públicas, né, aproximar mais nesse investimento na divulgação científica, uma comunicação divulgação científica que escute as demandas e as vozes da comunidade, tanto na dimensão dos governos quanto das instituições, dos divulgadores de ciência, né? Porque entendendo que essa modalidade de comunicação nessa dimensão política ela é fundamental para gerar o engajamento da população. Então, quando a gente vê questões importantes aí, como o ataque às universidades públicas, como essa discussão da ciência, recursos, toda essa questão polêmica, né, e de agravamento da situação da pesquisa e da ciência, o que a gente vive hoje, quer dizer, se nós temos uma população informada, né, com informação nesse sentido de pensar esses sujeitos cada vez mais como sujeitos políticos, o processo de engajamento, você já tem um caminho para a construção de relacionamento que leve ao engajamento. Então, assim, é complicado no momento em que a universidade se vê atacada, buscar esse diálogo estreito com a sociedade. Isso é uma construção que ela deve ser feita continuamente, e do mesmo modo os governos. Então, eu acho que um aspecto positivo, né, que a gente pode extrair do ponto de vista de aprendizado, é essa necessidade do diálogo, que o governo tenha a comunicação pública pensando como direito de toda a população, e que a comunicação pública da ciência e a divulgação científica sirva, né, à construção de um modelo de comunicação, de relacionamento com a sociedade, que promova engajamento e coloque em condições as lutas e as disputas por questões de ciência, de tecnologia na nossa sociedade, e que esse debate seja ampliado com todas as camadas sociais. Enfim, desculpa se eu extrapolei o tempo, né? Mas, assim, são questões pontuais para a gente iniciar a conversa, né? Obrigada. Ok. Obrigada, Valéria. A gente tem um tempinho, pelo menos podemos passar 5 minutos do tempo, Luciano? Acho que sim, né?
porque a gente começou um pouquinho atrasado, e então a gente tem um tempo curto, aí 5 minutos para algumas perguntas, umas 3 perguntas. Quem quiser pode enviar aí pelo levantar a mãozinha, e o mediador nosso aqui, o Edmar, pode passar para a gente a pergunta. Eu queria já começar com um comentário que fizeram aqui no chat e passar para vocês comentário, que é o seguinte: o Felipe escreveu assim: a meu ver, a maior dificuldade da ciência é trazer uma linguagem que uma pessoa leiga possa entender, enquanto a pseudociência contém uma linguagem mais simples. É mais fácil provar para um leigo que o Sol gira em torno da Terra. E aí eu passo aí para quem quer comentar essa pergunta. Yuri, pode comentar? Sim, tá certo, concordo, né? Eu estava falando que tem um pouco uma dificuldade de pessoa, muitos de nós cientistas, na hora de comunicar a ciência, a gente esquece, digamos, se colocar no lugar do outro, né? Então, alguns códigos que para nós são como que automáticos, invisíveis, né, de descodificar um gráfico, de saber dimensionar números, né, qual é a diferença entre 1 milhão de pessoas e 10 milhões de pessoas, ou 100 milhões de pessoas. Números muito grandes, conceito de probabilidade, os códigos e a gramática visual, né, escondida numa equação, num gráfico, num conceito de proporção, não são óbvios para todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, muita divulgação científica não consegue impactar, não consegue chegar, porque mesmo sendo tecnicamente boa, como qualidade gráfica, tal, né, como a linguagem de fato não é perfeita, não é adequada. E, sobretudo, não consegue construir essa relação. A fake news, a pseudociência, por ser muito emocional, ela ataca diretamente, conecta diretamente com a emoção da pessoa, com o sentimento da pessoa, com os valores da pessoa. Muita parte da comunicação científica, ela, nessa tentativa de ser objetiva, neutra, imparcial, transmite, paradoxalmente, uma imagem de distância, uma relação mais distante. Então, não é só um problema de léxico, não é só que muito cientista, digamos, não se dá conta de que usa palavras difíceis, ou não se dá conta de que usa conceitos que são processos complexos e que precisariam ser desmontados para as pessoas poderem entender o como da ciência. Tá? Não é só isso, não é palavra difícil, mas é lembrar que comunicação é sempre uma relação antes de tudo. Então, nós temos que focar na relação. As pessoas que constroem fake news sabem fazer isso muito bem. Partem pelas coisas mais viscerais, pelas emoções mais brutais, medo, nojo, ódio, raiva, indignação. Não é que nós, cientistas, devamos fazer isso. Obviamente, não vamos contratuar construindo fake news de cientista, mas nós sabemos, sim, como construir emoção positiva e construtiva e relações de confiança. Nós mostrarmos no dia a dia. Em vez que só dizer o impacto da ciência, a ciência é boa porque vai te dar vacina em 3 meses, a ciência é boa porque nós demos antibiótico. Não dizer só os produtos da ciência, nós contarmos como funciona, nós mostrarmos nós como pessoas, no nosso dia a dia, fazendo ciência junto com as escolas, junto com o projeto de extensão nas periferias, com comunidades rurais, nós mostrarmos no corpo e na alma como pessoas que tentam produzir conhecimento. Então, eu acho que a chave é isso, formar melhor divulgadores para que saibam que não é só simplificar as palavras, o segredo da divulgação não é só simplificar, mas, pelo contrário, é contextualizar, é enriquecer a mensagem da ciência, a formar divulgadores, mas, sobretudo, é fortalecer, né, a UFMG, eu acho que faz isso muito bem, fortalecer a capilaridade da relação com as pessoas e com os grupos sociais que precisam mais ser alcançados. Ok. Obrigada, Yuri. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem algumas aqui. A Delson queria falar? Gostaria. São 2 perguntas rápidas. Estão me ouvindo? Sim. A primeira pergunta é dirigida para o Léo. Eu queria que o Léo falasse rapidamente o trabalho de divulgação que o GEDAI faz na visita às escolas.
E qual que é o potencial dessas visitas para estabelecer essa relação de confiança que o Yuri mencionou em termos da divulgação científica e da ciência, as pessoas nessa dimensão dos valores e da confiança? Essa é uma pergunta. A outra é para a mesa como um todo. É que, em que medida que a agenda de pesquisa que tem prevalecido no nosso país, seja em períodos de melhor financiamento, seja agora de muitos cortes, então estou me referindo só agora, historicamente, em que medida que a agenda de pesquisa que prevalece no nosso país contribui para aproximar ou afastar a ciência das pessoas e também na mesma linha de criar essa relação de confiança com a sociedade. Obrigada, Adelson. O Léo gostaria de responder. A primeira pergunta foi para você, Léo. Lá no Cefet, a gente tem um grupo de estudo e divulgação de astronomia intercâmbio do Cefet, a sigla é GEDAI, onde um dos trabalhos que a gente faz é fazer visitas, né, nas escolas públicas, sempre levando uma discussão de algum tema e, o mais importante, sempre levando também um telescópio junto e fazendo alguma atividade prática, né? E a gente sempre faz isso também conectado a outras interações que a gente tem com professores, com cursos, né, que o nosso grupo também promove. Eu acho que o Yuri e a Valéria já esboçaram bem qual que é o caminho, né, que é a extensão. Eu acho que o caminho é esse mesmo, da extensão, de você chegar nessas pessoas, né? É um momento que a gente tem de interagir, de conhecer a escola, de conhecer a realidade daquela escola, de fazer uma atividade dentro da comunidade. A gente tem tido um resultado muito importante nesse aspecto, né? Eu queria só comentar também que eu acho que o Yuri, a minha fala, ela dá uma visão mais a longo prazo, essa questão da educação científica, do pensamento crítico, né? Das evidências. Embora a cultura escolar a gente tenha hoje um excesso de conteúdo, então muitas vezes é difícil para o professor trabalhar essa coisa do método, né? E aí a gente tem uma prática aí de meio que autoridade, o aluno aceita aquele excesso de formação do professor. Isso é uma questão a médio e longo prazo, acho que a curto prazo o caminho o Yuri e a Valéria traçaram bem. E só queria acrescentar mais um, né? Porque por mais que a gente faça esse dever de casa que o Yuri colocou, quando você vai confrontar com uma guerra de informação de fake news, a gente está falando ali de uma rede profissional e possivelmente de muito dinheiro que impulsiona esses conteúdos, né? Então, além das universidades ter esse carinho com a extensão e esse viés aí que o Yuri colocou, eu acho que é de fundamental importância a gente cobrar da justiça, né? Esperar da justiça que onde tem essa prática criminosa que seja apurado e atuado nesse sentido, porque senão mesmo a gente fazendo nosso dever de casa bem feito, fica uma guerra muito difícil, dado o volume de fakes que chegam todos os dias, o tempo todo. Então é isso. Ok. Eu acho que a Valéria... Valéria, você gostaria de fazer algum comentário? Sim, eu gostaria de, em relação à questão que o Adelson colocou, né? É uma questão, assim, essa agenda de pesquisa e a construção dessa relação de confiança, penso que é um desafio, né? E eu acho que a divulgação científica ela tem um papel importante. As instituições têm um papel muito, muito, muito importante. Então, assim, do ponto de vista assim, de gerar credibilidade, né? De levar o conhecimento, de promover o engajamento, de dialogar mais com a sociedade. E acho que tem uma outra questão, assim, né? Até um exemplo para colocar, voltando até no comentário anterior a respeito de tradição de conteúdo de ciência para os leigos, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que, né, a gente trabalha sempre no grupo de pesquisa e nessas discussões, a gente trabalha com o questionamento dessa existência de uma população leiga, né? Porque, na verdade, quando se fala de ciência, quando fala de conhecimentos, né, de conhecimento,
a gente parte do princípio de que todo e qualquer indivíduo ele tem uma construção de algum lugar social, o seu entendimento e o seu conhecimento, né? Então, a gente tem as populações, né, tradicionais, né? Então, a gente tem várias comunidades e, em certa medida, a população rural. Então, a gente você não tem um indivíduo que ele é desabrigado de um tipo de forma de conhecimento, a partir de seus valores, a partir de suas culturas, né? Então, a partir do seu contexto social. Então, assim, eu penso nessa questão que o Adelson coloca, é importante também, assim, que as instituições se apresentem, sobretudo com a insígnia de credibilidade, né? Como credencial, para poder se colocar e para se apresentar sobre a agenda da ciência e da pesquisa. Eu acho que a gente tem um problema grave aí também, que é a questão, quando o Yuri coloca a questão das fake news, a gente tem um problema que eu penso que é a educação para o consumo de mídia, sabe? Então, assim, além de você ter, por um lado, uma questão, né, de justiça, como coloca o Léo, para resolver essa situação do ponto de vista da justiça, você tem também uma dimensão da educação para a leitura de mídia, né? Para a crítica de mídia. Então, eu acho que é muito importante o papel das universidades e dos grupos junto às escolas públicas, por exemplo, né? Que vai trazer essa discussão de leitura crítica de mídia e tratar com conteúdos, vários conteúdos, conteúdo de ciência. Então, é um pouco complexo, assim, né? Você é uma etapa, né? Você identificar as fake news, mas antes da identificação de fake news, é fundamental que haja, junto com isso, uma formação, digamos assim, né? Um conhecimento sobre acesso e leitura crítica de mídia. Porque se hoje a gente tem as agências de comunicação que fazem para os grandes veículos de comunicação isso, identificando o que é fake e o que não é, né? Por outro lado, eu penso que isso é um desafio também da divulgação científica, de trabalhar com essa informação, né? Porque identificar fake news, fazer criticamente leitura de mídia, de conteúdos de mídia, é também uma questão de divulgação científica. Então, porque aí você não fica na tutela das instituições e de grupos, mas o indivíduo ele vai dar conta de ter instrumentos e mecanismos para poder lidar com isso e também escolher os seus caminhos, né? Então, eu penso desse modo, assim, sabe? Que é uma das possibilidades, né? Uhum. Ok. Obrigada, Valéria. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, a gente... Bom, essa mesa deveria terminar às 9, mas como nós tivemos aí alguns contratempos, eu estou dando um tempinho, alguns minutinhos a mais, e surgiu uma pergunta que eu acho que a Valéria já tocou num ponto importante, que é a divulgação científica, essa relação da divulgação científica com a educação básica, né? E aí eu gostaria de ouvir mais vocês, o Léo, o Yuri, sobre de que forma que a divulgação científica ela pode contribuir aí nessa relação entre universidade e educação básica. A gente sabe que a UFMG, eu posso falar que ela tem investido muito nisso, eu sei que as universidades, de uma forma geral, têm investido muito nessa aproximação aí com a educação básica. Queria escutar um pouquinho, Yuri, Léo, quem quiser falar. Yuri. Eu acho que é você que poderia falar muito mais do que eu aqui, mas 100%, né? A relação com a escola, eu acho que é talvez as das mais centrais para uma divulgação científica ser efetiva, porque ao mesmo tempo contribui para aquele projeto de médio e longo prazo que o Léo estava falando, né?
de mostrar a ciência como é construída, como é feita, de construir uma cultura realmente científica nas escolas, que é realmente um investimento sobre o futuro, né? É o maior antídoto, é o maior anticorpo contra a desinformação, são pessoas que dominam essa forma de pensamento crítico que a ciência... E também porque essa relação de confiança, essa relação política, que eu acho que é central na divulgação, uma política de democratização do conhecimento, passa por atores fundamentais que são os professores da escola. São eles um dos principais atores construtores de democracia, né? Fortalecedores do tecido de solidariedade coletiva. Então, os educadores, né, no ensino fundamental básico são uma peça central, tal como nas periferias, no âmbito rural, vão ser os grupos sociais organizados da sociedade civil, vão ser os movimentos sociais. Então, a extensão é crucial para isso, porque alfabetização tecnológica para descodificar a informação é muito bom, mas ela, se funciona de um jeito abstrato, de fazer um vídeo para explicar como não cair em fake news, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, nesses dias como EREC, sozinho não é suficiente. Isso tem que passar pelos construtores reais com seus corpos de relações, de solidariedade. E esses são os professores e são as lideranças nas comunidades. Então, eu acho que isso é central, e eu acho que a FMG e o Cefet são instituições que acreditam nisso já há muitos anos e que fazem isso de um jeito extraordinário. Então, eu acho que estamos num caminho, né, certo? Falta muito, porque sempre falta políticas públicas para apoiar isso, falta reconhecimento, falta incentivo, né? Então, falta muito a fazer, mas eu acho que no Dia da Marcha da Ciência também devemos comemorar o que estamos, né, as lutas certas que estamos batalhando. Eu acho que as nossas instituições em Minas Gerais sempre souberam dessa importância da relação com as escolas e com os grupos sociais desprivilegiados. Então, acho que é por aí. Léo, você que está aí tão próximo das escolas, o que você teria para falar para a gente? Eu acho que o Yuri já colocou muito bem, né? Eu só queria acrescentar, né? Porque a gente, no discurso, a gente sempre fala do tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? E embora a gente tenha belíssimos exemplos de projetos, trabalhos e tudo mais, eu sempre enxerguei esse tripé, a extensão um pouco, né, menor do que a pesquisa e o ensino em muitas instituições. Então, eu acho que o cenário que a gente está vivendo e os impactos, né, políticos e sociais que a gente está vivendo hoje estão mostrando claramente, né, a grande importância que a extensão tem. Então, a gente tem que investir cada vez mais nesses projetos e botar esse tripé em pé de igualdade mesmo, né? Porque não adianta a ciência ficar na sua bolha ali. Então, a gente precisa de investimento para que mais projetos, para que a gente possa ir em mais escolas, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma limitação, eu vou nas escolas, mas eu não tenho um suporte de construir uma equipe grande para poder ampliar o raio de ação, né? Então, a gente fica muitas vezes limitado ao recurso que a gente tem ali. Então, eu queria chamar a atenção para as universidades, os institutos aí, igualar esse tripé mesmo. Acho que está muito claro a importância da extensão hoje. Ok, obrigada, Léo. Bom, gente, aqui tem várias e várias perguntas aqui, mas a gente tem que encerrar a mesa. Vocês estão me ouvindo, então, né? Estão me ouvindo? Tá. Então, bom, e já que eu só queria pegar aí uma fala do Léo, a fala do Yuri, com relação a essa relação da universidade com as escolas, né? Eu acho que a gente vem trabalhando aí durante um tempo, Yuri, e não só esse contato, essa aproximação das escolas, mas essa aproximação dessa sociedade não acadêmica de uma forma geral, eu acho extremamente saudável e frutífera para todos nós acadêmicos, para nós podermos respirar um pouco, né? Que o Léo falou aí da bolha, que a gente fica dentro da bolha, então a gente fica dentro da bolha, o bonde passa
e a universidade fica para trás. Então, a extensão, eu acho que também é para trazer isso, um respiro, esse contato com o outro. Nós estamos falando muito nessa questão de levar informação, né, do diálogo, mas eu acho que em várias questões, como, por exemplo, nas mudanças climáticas, aquecimento global, a ciência ela está vendo assim, as limitações dela, então ela precisa de dialogar, de estabelecer essa abertura mesmo com outros saberes, com outros saberes tradicionais, então a gente tem essa fala da ciência, da extensão como um diálogo, ela é muito repetida, mas a dificuldade que nós, cientistas, temos para sair da nossa bolha, para escutar, não é nem dar fala a outras pessoas, porque as outras pessoas, né, não acadêmicas, que estão fora da universidade, elas já têm fala, mas é para considerar e para legitimar outros saberes. Isso eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e eu acho que isso é um grande papel da extensão e da divulgação científica. Bom, eu queria, então, terminar aqui a mesa, agradecendo mais uma vez a vocês, Léo, Yuri e Valéria, e agradecendo muito as pessoas que estiveram aqui participando com a gente, e, infelizmente, a gente não pode aí se alongar mais no tempo, ok? Obrigada a todos. Obrigado a todas e todos. Boa marcha para nós. Todos em marcha. Então, queria agradecer também a Débora e os colegas que participaram aí, que em nome da comissão organizadora, a participação de vocês, agradecer a todos que estiveram com a gente aqui na sala e, sobretudo, as pessoas que estão acompanhando aí pelas nossas redes sociais, sobretudo pelo YouTube. Gostaria de convidá-los e convidá-las a continuar acompanhando a programação intensa que nós temos ao longo de todo o dia. Agora mesmo, neste momento, está entrando no ar, no canal do YouTube da Marcha, um conjunto expressivo de vídeos sobre a atuação das instituições científicas mineiras no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Então, e ao longo do dia tem muita atividade, muita coisa interessante. Então, gostaria de convidá-los e convidá-las a continuarem conosco aqui nos diversos canais da Marcha pela Ciência aqui em Minas e em todo o Brasil. Obrigada. Obrigada. E só um recadinho, se puder, fiquem em casa.